We will stand on principle, or we will not stand at all. As Ilhas Falkland são, atualmente, territórios britânicos no Atlântico Sul, constituídos por 2 ilhas principais e um número elevado de ilhas menores, situadas ao largo da costa da América do Sul. O litoral da Argentina fica só a 480 quilômetros da ilha, fato que impulsiona a luta pela região. Não há um consenso entre as duas nações sobre como se deu o descobrimento das Falklands. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina afirma que as Malvinas foram descobertas pela expedição de Fernão de Magalhães, em 1520, feita em nome da Espanha. Já o governo britânico afirma que o primeiro a avistar as ilhas foi o explorador inglês John Davis na embarcação Desire, no dia 14 de agosto de 1592, quando em uma tempestade foi levado até certas ilhas nunca antes descobertas. As ilhas inabitadas tiveram o primeiro desembarque na Falkland Ocidental no dia 27 de janeiro de 1690, quando o capitão britânico John Strong chegou à ilha. Ele teria batizado a passagem entre as duas ilhas principais de Falkland Sound, em homenagem ao patrocinador da viagem, Visconde de Falkland. O nome do Visconde depois se transformou no nome para as duas principais ilhas, West Falkland e East Falkland. A argumentação em favor da prioridade espanhola na descoberta e ocupação iniciais sempre visou sustentar jurídica e diplomaticamente a soberania espanhola das ilhas. A Argentina alega que tem direito às ilhas, pois as herdou da coroa espanhola, já que era ex-vice-reinado espanhol. Todavia, a única relação das ilhas com a Argentina parece ser a distância geográfica de 480 km, enquanto o Reino Unido está a 13.000 km de distância. Hoje a ligação histórica e cultural com esse é muito maior. São quase 180 anos que as Falklands fazem parte da coroa britânica. No século XVIII, a coroa inglesa interessou-se em invadir as Falklands pela importância de sua localização, apesar da ocupação francesa na Malvina Oriental em 1764, onde havia sido estabelecido um assentamento chamado Port Louis. Assim, ignorando esse detalhe completamente, em 1765, John Byron estabeleceu uma base militar em Egmont, na Falkland Ocidental. Em 1767, por sua vez, a França vendeu sua base à Espanha. A anteriormente francesa Port Saint-Louis foi rebatizada como Puerto Soledad. A Espanha depois declarou guerra à presença britânica nas ilhas, mas a disputa se acalmou no ano seguinte, decidindo-se que a parte oriental seria controlada pela Espanha e a parte ocidental pelos britânicos. Em 1774, os britânicos se retiraram da ilha, após novas considerações econômicas estratégicas, deixando apenas uma placa onde reivindicavam o arquipélago para o rei Jorge III. Em 1811, durante as guerras napoleônicas, os espanhóis partiram e abandonaram as ilhas, que ficaram abandonadas durante quase uma década. Em 1820, a Argentina enviou soldados para recuperar as ilhas em nome do novo governo independente estabelecido em 1816. Em 1833, o território tornou-se domínio colonial britânico, fato que nunca foi plenamente aceito pela Argentina. A ocupação inglesa das Malvinas em 1833 pode ser vista como parte das tentativas inglesas de estabelecer sua colonização no Atlântico Sul. A Argentina, na prática, só teve autoridade sobre as ilhas entre 1820 e 1833, um total de 13 anos. O Reino Unido colonizou as ilhas com um reduzido número de escoceses, galeses e irlandeses. Puerto Soledad transformou-se em Port Stanley, expulsando os colonos argentinos. As ilhas passaram a ser denominadas pelos novos colonizadores de Falklands. No parlamento inglês, alguns deputados reclamavam que as ilhas não traziam benefícios e que deveriam ser devolvidas à Argentina. Mesmo assim, as ilhas foram incorporadas aos domínios do Reino Unido através de documentos firmados pela Rainha Victoria, e a capital passou a ser Port Stanley em 1845. No século XX, o Reino Unido e a Argentina discutiram a passagem das ilhas ao domínio argentino diversas vezes. No governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, iniciado em 1979, a discussão foi retomada, pois desejava cortar custos nos seus territórios ultramarinos. As conversações não progrediram e parecia aos argentinos que o Reino Unido não estava muito interessado em manter as ilhas. A Guerra das Malvinas foi um confronto armado pelo controle das Ilhas Falklands no Atlântico Sul. Iniciado no dia 2 de abril de 1982, foi um conflito que durou 75 dias, tendo seu fim no dia 14 de junho. Este capítulo começa em 1976, quando os militares argentinos depuseram a presidente Maria Estela Martínez de Perón e veio a ditadura. Tomou posse então a terceira junta militar. Com o brigadeiro Lamidoso,
o almirante Jorge Anaya e o presidente Leopoldo Galtieri. Em 1982, a economia argentina já se encontrava em um estado lastimável. As perseguições políticas e detenções a civis contrários ao regime eram constantes, aumentando a insatisfação popular. 4 anos antes da guerra, a Copa do Mundo de 1978 serviria como pretexto para reacenderem a fama do regime militar com a população. A Argentina ganhou a Copa no próprio país, por causa de uma vitória um tanto quanto suspeita de 6-0 contra o Peru na terceira rodada do campeonato. As tentativas de desviar as atenções da sociedade argentina dos graves problemas que assolavam o país não pararam por aí. Viram nas Ilhas Falklands uma maneira de alcançar esse objetivo e criaram um espírito nacionalista exacerbado na sociedade, alegando que as Malvinas deveriam pertencer à Argentina. No início da manhã do dia 2 de abril, já haviam desembarcado 600 soldados argentinos e 20 veículos blindados, além dos navios de apoio. A situação apontava como a vitória da Argentina, pois os britânicos da ilha estavam em menor número e os poucos soldados ingleses se renderam. O general Mário Benjamín Menéndez assumiu como governador e comandante militar. No final daquele dia, a capital das Malvinas, Port Stanley, havia sido tomada pelas tropas argentinas e renomeada como Puerto Argentino. Em Buenos Aires, a multidão estava eufórica pelo desembarque argentino nas ilhas e ovacionou o presidente Galtieri. Margaret Thatcher também enfrentava uma crise no governo naquela época e buscava uma maneira de desviar as atenções de seus conflitos internos. Por esse motivo, o que parecia ser inicialmente uma vitória fácil teve uma reviravolta. O Reino Unido decidiu atacar. Em uma cena do filme A Dama de Ferro, que conta a história da primeira-ministra britânica, Margaret rebate o argumento de Alexander Haig, general do exército dos Estados Unidos, de que não valia a pena fazer uma guerra com níveis distantes e habitada por cidadãos política e economicamente insignificantes. Just like Hawaii, I imagine. I'm sorry. 1941, when Japan attacked Pearl Harbor. Did America go, cap in hand, and ask Tojo for a peaceful negotiation of terms? Did she turn her back on her own citizens there because the islands were thousands of miles away from the mainland United States? No! 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 We will stand on principle, or we will not stand at all. But Margaret, with all due respect, when one has been to war... With all due respect, sir, I have done battle every single day of my life, and many men have underestimated me before. This lot seem bound to do the same, but they will rue the day. O governo argentino não contava com a reação rápida à invasão. A Grã-Bretanha enviou uma força-tarefa composta de 28 mil combatentes, quase 3 vezes o tamanho da tropa rival, que contava com 10 mil soldados. Não passou muito tempo até que o submarino britânico Conqueror afundasse o cruzador general Belgrano, ocasionando a morte de 323 marinheiros argentinos. Sink it. Os Estados Unidos não se mantiveram neutros. O governo de Ronald Reagan deixou claro que estava do lado inglês, já que eram seus aliados na poderosa aliança militar da OTAN. Embora o governo brasileiro tenha adotado uma postura neutra, a Guerra das Malvinas estava acontecendo perto demais para não respingar no Brasil. O Brasil e a Grã-Bretanha quase se enfrentaram nos céus. No dia 3 de junho de 1982, os radares brasileiros captaram aviões invadindo o espaço aéreo. Foi acionado o código para a situação, Rojão de Fogo, o que indicava uma missão real. Era a primeira vez que o contingente era ativado desde a participação da FAB na Segunda Guerra Mundial. O Vulcan, avião das forças britânicas, quase foi derrubado pela força brasileira antes que se soubesse que os tripulantes precisavam fazer um pouso de emergência por falta de combustível. Após escoltarem o avião ao pouso, devido à pressão argentina, o confiscaram, até que a Inglaterra e os Estados Unidos entraram na disputa diplomática. O Brasil acabou liberando um bombardeiro uma semana depois, provavelmente para evitar conflito, poucos dias antes do fim da guerra entre Reino Unido e Argentina, mas sem o míssil que o Vulcan transportava. No dia 21 de maio, as tropas britânicas de ataque chegaram à Baía de São Carlos. Em pouco tempo, a Grã-Bretanha venceria a guerra. No dia 14 de junho de 1982, o comandante militar das Malvinas avisou o presidente Galtieri que não era mais possível resistir. Naquele mesmo dia, foi assinada a rendição das tropas argentinas. A fragilidade das Forças Armadas argentinas foi revelada, tendo o conflito exposto de maneira mais clara a corrupção e autoritarismo do regime.
Começaria, em seguida, um período de redemocratização argentina. Margaret Thatcher foi pessoalmente saborear a vitória nas Ilhas Falklands. Do outro lado do Atlântico, a primeira-ministra britânica aproveitou para conduzir o Partido Conservador à reeleição naquele ano. Em Port Stanley, ela até se tornou o nome de uma rua importante. O conflito provocou a morte de 649 soldados argentinos e 255 militares britânicos. Os moradores das ilhas permanecem sob domínio da Inglaterra, e a situação econômica lá é melhor do que no resto da Argentina. Após o fim da guerra, os britânicos têm investido constantemente em qualidade de vida para a população. Em março de 2013, um referendo na ilha mostrou que 99,8% da população prefere manter-se sob a administração britânica. Apesar disso, a Argentina não quis reconhecer o referendo e mantém a questão em aberto. De acordo com uma notícia publicada no dia 29 de março de 2016, o gabinete do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, minimizou uma decisão das Nações Unidas que amplia o limite da plataforma continental da Argentina, deixando dentro de seu território as Ilhas Falklands. É importante notar que é um comitê de conselho, que faz recomendações que não são legalmente obrigatórias. Essa comissão não tem jurisdição sobre questões de soberania, diz o comunicado britânico, que acrescenta ainda que o importante é o que pensam os moradores das Ilhas Falkland. Eles deixaram claro que querem ser um território britânico e apoiam o seu direito de determinar seu futuro. A Argentina luta até hoje pela posse das ilhas.